Olá, bom dia a todos. Vamos começar então mais um dia de oficinas de redes sociais nesse projeto incrível que é o projeto Mães do Morro, parte 2. Para quem não me conhece, eu sou a Vanessa, vou me apresentar um pouquinho melhor daqui a pouco. Vou compartilhar a apresentação com vocês para a gente começar. E quem já acompanha, queria saber nos comentários o que tem achado das oficinas, o que tem achado especificamente dessa oficina de redes sociais, se já está conseguindo colocar em prática, como que está sendo essa experiência para vocês? Então, nós já passamos da metade das nossas oficinas, essa é a quarta aula, temos mais duas aulas depois dessa, para finalizar com chave de ouro, a gente aprender a criar uma rede social, aprender a criar um Instagram, ver um pouquinho também nas próximas aulas, a gente vai ver um pouquinho sobre vendas, sobre concorrência, e aí a gente fecha a nossa oficina. Mas contem aqui nos comentários o que vocês têm achado, como que está a aplicação, se está tranquilo de fazer isso no seu próprio negócio, se já tem colocado em prática, e vamos lá. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte de planejamento. E deixa eu só ver o que está acontecendo aqui com a apresentação que não está querendo ir para o lado. Pronto, foi. Mas antes eu vou apresentar um pouco do projeto. Eu sei que vocês já estão acompanhando um pouquinho, né, nessas três oficinas que vieram antes dessa, mas para quem está chegando, eu acho sempre importante apresentar o projeto, falar sobre o código da arte. Então, essa oficina aqui, ela é uma série, ela faz parte de uma série de oficinas do Código da Arte, é um projeto chamado Mães do Morro, parte 2, que foi contemplado pela 18ª edição do VAI, que é o Programa de Valorização de Iniciativas Culturais aqui da cidade de São Paulo. E esse projeto agora é uma continuidade do projeto que foi desenvolvido lá em 2019 pelo Código da Arte. E a proposta aqui é que a gente possa ter um desenvolvimento cultural de mulheres, principalmente mães, que são residentes do bairro do Morro Doce, periferia localizada no extremo noroeste de São Paulo, mas são oficinas que são abertas a todos e a todas, de qualquer lugar do Brasil. Essa oficina especificamente está acontecendo no online, no YouTube, no Facebook do Código da Arte, então qualquer pessoa de qualquer lugar, independente da idade, gênero, pode assistir às oficinas, indicar para outras pessoas e fazer realmente essa corrente, né? Essa corrente do conhecimento, de compartilhar. Então, eu sempre falo que quanto mais a gente compartilha o conhecimento, mais a gente aprende e ajuda o outro que está do nosso lado também a dar outros passos, a dar passos cada vez maiores na sua jornada, na sua trajetória. E isso que é o legal, isso que é o diferencial desse projeto, né? A gente sempre impulsionar outras pessoas, dar as mãos e vamos juntos. Vou me apresentar rapidinho. Eu sou a Vanessa, eu sou formada em Publicidade e Propaganda, eu sou pós-graduanda em Gestão de Marcas, eu trabalho com comunicação desde 2012, comecei trabalhando em assessoria de imprensa, depois passei por diversas agências de publicidade em São Paulo e em outros estados também. Tenho um livro publicado que se chama Mago da Imago, um epílogo sobre Alice, foi lançado no meio da pandemia, lá em 2020, e hoje eu sou redatora sênior numa agência aqui de São Paulo. Então, falando um pouquinho, antes de começar, de verdade, nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a aula passada. Então, na aula passada, para quem não viu, é importante dar uma olhadinha. A gente falou sobre o que engaja nas redes sociais, e aí a gente entrou um pouquinho naquele assunto de que quando a gente tem um conteúdo na rede social, as pessoas elas se conectam com emoções e com empatia, e a gente tem essa questão do engajamento de conteúdo, que é muito engraçado, que assim, a gente percebe que emoções positivas engajam, emoções negativas engajam e emoções provocativas também engajam. Então, o que é isso? Se a gente vê um vídeo de gatinho, por exemplo, na internet, a gente vai engajar com esse vídeo, a gente vê um vídeo de animalzinho, a gente vai engajar com esse vídeo porque ele traz para a gente uma emoção positiva. A mesma coisa acontece quando a gente faz uma provocação, quando a gente faz um meme. Então, todos esses conteúdos, eles estão ligados às nossas emoções e a gente reage a elas de alguma forma. Se eu ver um post na rede social que, de repente, é alguém reclamando de uma empresa que fez uma ação ou que teve um posicionamento duvidoso, um posicionamento completamente fora do correto,
foi uma empresa que foi racista. Então, esse post, ele me gera uma emoção negativa, mas de certa forma, eu me sinto no dever de comunicar a minha ideia, o que eu penso sobre aquilo. A gente sempre quer comunicar as nossas ideias, a gente sempre quer defender os nossos ideais, então tudo que é postado, tudo que é feito nesse universo gigante da internet gera emoções e vai gerar diferentes reações. Então, se eu tenho um post de bichinho, eu vou ter um tipo de reação, né? E isso me traz uma emoção e eu automaticamente tenho um tipo de reação a esse conteúdo. Se eu tenho um post político ou um post que a gente precisa colocar a nossa voz, precisa colocar e defender os nossos ideais, eu vou ter um outro tipo de emoção e eu vou ter um outro tipo de reação. Então, é muito importante, quando a gente pensa em criação de conteúdo para rede social, saber que todo o nosso conteúdo, ele precisa estar muito alinhado com o que somos. Então, eu falei um pouquinho na aula passada, não dá para a gente vender uma imagem, falar que a gente tem uma empresa que é linda, maravilhosa, que defende XYZ, que, enfim, faz e acontece, e na prática você não faz nada disso, né? Porque as pessoas, elas não conseguem se conectar e elas não vão se conectar com uma marca que é falha, que é mentirosa, que não vive a sua verdade. Então, eu sempre falo que é importante a gente entender os princípios do nosso negócio, qual que é a essência dele, o que que a gente quer transmitir para o mundo, quais são os nossos ideais, pelo que a gente luta, o que que a gente está vendendo, quem é o público que está consumindo isso, que tipo de conteúdo engaja com esse público, o que ele espera escutar, né? Como que está o movimento da sociedade, onde que eu me encaixo nisso tudo? Então, toda essa construção é muito importante para a nossa criação de conteúdo e é muito importante também para o nosso posicionamento enquanto marca. Então, a gente falou um pouquinho sobre esse engajamento de redes sociais e falamos também como me conectar, então, com esse público, né? Que tipo de conteúdo publicar, e aí a gente falou um pouquinho na aula passada que existe um universo assim de temas que a gente pode pensar para o nosso negócio e que podem ser temas que engajem com o nosso público. Então a gente pode falar sobre tendências do nosso negócio, a gente pode falar sobre, por exemplo, eu falei se eu tenho esmalteria, eu posso falar sobre as tendências de cores, quais são as tendências de estilo de unha, né? Que hoje a gente tem unha em gel, cristal, eu nem sei os tipos de técnica que tem exatamente, mas existe uma gama muito maior do que há anos atrás. Então, você pode falar sobre essas tendências, você pode falar sobre o seu processo, o dia a dia do seu negócio, como funciona. Você pode também ter um toque de humor de acordo, óbvio, sempre com o seu público. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado. Qual que é o tom de voz? Qual que é a nossa expressão de marca? Faz sentido eu fazer um post totalmente sem noção para minha empresa? Depende do posicionamento dela. Faz sentido eu usar todos os memes que estão na internet? Depende do posicionamento da sua empresa. Você precisa sempre enxergar o que faz sentido para o seu público, para o seu negócio e relacionar com o seu universo. Então, além disso, você pode falar sobre serviços, você pode falar sobre o seu dia a dia, sobre causas que você apoia, que a sua empresa apoia, sobre inovação, projetos de cocriação ou com influencers, ou com criação com seus próprios consumidores. Você pode fazer posts de interação para colocar esse público, né, essa audiência na conversa da sua marca e trazer ele para perto. A gente falou muito sobre isso na aula passada, né, que a gente só se conecta com marcas que estão alinhadas com os nossos valores ou que pelo menos tem uma linguagem parecida com a nossa, né, que faz sentido para o nosso universo. E uma coisa que é muito interessante quando a gente pensa em conteúdo para rede social é que a gente não pode simplesmente vender o tempo inteiro, né? A gente não pode fazer um grande catálogo e colocar meu produto por X reais, promoção XYZ. Então, a gente precisa entender que quando a gente está numa rede social, a gente está ali para se relacionar com o outro, né? Seja com a às vezes até com o nosso concorrente, a gente já viu algumas brincadeiras de concorrentes nas redes sociais, mas principalmente para se relacionar com o nosso consumidor. E a gente só vai conseguir se relacionar com ele quando a gente aprender a se comunicar com ele e abrir o diálogo. Ele precisa fazer parte do nosso universo, do nosso dia a dia. E
tem uma frase muito legal da Maria Angela Guerra, que ela fez um artigo para Rock Content, que ela fala que os profissionais de marketing de conteúdo, eles ficam presos a técnicas, mas eles esquecem que atrair e engajar leitores é, em média, 85% emocional e apenas 15% lógica. Então, não adianta termos técnicas incríveis se a gente não entende que relacionamento com o público é emoção, é conversa, é entrega, é um bate-papo, é alinhamento de interesses, e é tudo isso. Então, não adianta a gente ficar vendendo o tempo inteiro. Tem uma regra que chama 80-20, que eu vou falar para vocês na última aula, que a gente sempre fala. Você conversa com o seu público, entrega conteúdo 80% das vezes, em 20% das vezes você vende. E você pode vender de diversas formas, né? Você pode vender de uma forma totalmente criativa, onde você usa, por exemplo, memes para vender o seu serviço, onde você usa essa interação com o seu consumidor e com a sua audiência para vender e divulgar o seu serviço. Não precisa sempre ser aquela forma quadrada, certinha, né, engessada que a gente tem de anos atrás. Eu acho que é importante a gente abrir o nosso olhar e entender que relacionamento é tudo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa e principalmente para marcas. Então, acho que a palavra da vez é relacionar, se relacionar, ter empatia com o outro, ouvir a sua audiência, o que que eles querem, o que que eles procuram, e aí sim entregar um serviço de qualidade, um serviço que atende às necessidades e que até antevê as necessidades desse consumidor. E isso que é o legal no marketing de conteúdo, na produção de conteúdo para marcas e para pessoas também. Bora lá para o próximo. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre como otimizar o tempo na gestão de conteúdo. A gente sabe que quando a gente tem um negócio pequeno que está começando, você precisa ser o seu contador, você precisa ser o seu caixa, o seu vendedor, você precisa fazer conteúdo na internet, precisa criar um site, colocar os produtos ou serviços lá. Então, assim, você faz tudo. Então, no meio de tanta coisa que esse empreendedor, essa empreendedora tem nesse início de trabalho, como que ela pode, pelo menos, otimizar o tempo dela na gestão de conteúdo? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, o primeiro passo que a gente precisa entender é qual que é o seu objetivo nas redes sociais. Você quer vender, você quer criar presença de marca, você quer que as pessoas conheçam a sua marca. E aí, quando a gente fala em vender, a gente precisa entender que rede social, como eu já falei, não é só para venda. Então, a venda nunca pode ser o objetivo primário, né? É necessário você criar um caminho para que essa venda aconteça. Então, tem uma etapa, né? Tem uma jornada aí que você precisa percorrer até chegar na venda. Então, o que que a gente faz primeiro, né? Primeiro a gente atrai esse consumidor, essa persona para o nosso negócio, a gente mostra para ela, dá informação, ensina como que ela pode resolver um problema pontual que tem a ver com o nosso negócio, você oferece saídas, você fala qual que é o problema dela, né, hoje, você começa a mostrar, então, que o seu negócio pode ser uma solução para o problema dela, e aí sim, depois de todo esse processo, você pode fazer uma venda, né? Você consegue ter uma venda, porque a venda, ela acaba sendo uma consequência desse contato que você teve antes com o seu consumidor, desse contato, dessa linha de comunicação que você fez com ele, você percorreu uma jornada com ele. Então, quando ele resolver contratar um serviço, ele vai lembrar de você, ele vai lembrar do vínculo que ele teve com a sua marca, ele vai lembrar do fit que ele teve com o seu negócio. E isso que é interessante. Então, por exemplo, eu tenho uma marca, vamos lá, no básico que a gente tem falado nessas 3 aulas, né, antes, que eu tenho um salão de beleza e eu resolvi que eu vou criar uma página no Instagram para divulgar o meu negócio. E aí, como que eu atraio essa consumidora, né? Eu vou falar, vou dar dicas para ela, vou falar sobre tendência, vou falar sobre problemas que a gente tem em salão, então a necessidade de higienização de materiais, a importância de talvez você não usar um esmalte vencido, quais são as consequências disso. Vou começar a conversar com ela, perguntar, você
gosta de que cor, você já viu qual que é a cor que tem mais a ver com a sua paleta, né? Que cor de esmalte que favorece é, no seu dia a dia, que vai favorecer o seu look, os tipos de unha que tem, será que você combina mais com unha arredondada, unha quadriculada, unha pontuda? O que que você gosta? Então, eu vou começar a conversar com essa pessoa. E aí, a partir disso, eu posso fazendo conteúdos que falam, a gente tem aqui uma técnica inovadora no mercado, que é uma técnica assim, aí eu vou mostrar o processo de como funciona essa técnica, eu vou trazer pessoas que são autoridades, ou são conhecidas, por exemplo, no meu bairro, se eu quero me comunicar com essa audiência, ou no bairro, nos bairros vizinhos, para falar sobre essa técnica nova no meu salão. Então, como que isso funciona, trazendo autoridade para a marca. E aí depois disso tudo, eu lanço uma promoção, falo, no Dia das Mães, a gente tem uma promoção que é assim, e assado, e você vindo, trazendo a sua mãe, você ganha 50% de desconto, sei lá. Então, assim, a gente percorreu um caminho com essa audiência, né? Essa audiência que está lá no nosso Instagram. A gente conversou com ela, a gente deu dicas, a gente falou sobre problemas de usar esmalte vencido, a gente deu dicas de tendência, a gente falou com ela o tempo inteiro, a gente trouxe ela para o nosso universo, e aí quando ela for resolver levar a mãe dela no salão, ou ela ir no salão, ela não vai lembrar do nosso negócio. E por isso que eu falo que a venda é uma consequência, e hoje em dia, esse é um dos grandes problemas da maioria das marcas, né? Porque a gente entra nas redes sociais, a gente percebe que as pessoas estão o tempo inteiro vendendo, e aquela rede social acaba virando um grande catálogo. E elas esquecem de falar com o outro, elas esquecem de se relacionar com o público, sabe? Então, se eu tenho uma cliente fiel na minha loja, por que não pedir para ela para dar um depoimento de como que é, como ela se sente acolhida, como esse espaço, por exemplo, é ótimo porque tem espaço para criança, então às vezes ela não tem tempo, não tem com quem deixar o filho, mas ela precisa, ela quer ir se cuidar um pouquinho, ela leva o filho dela e tem um cercadinho ali que as crianças ficam desenhando enquanto a mãe está cuidando dela mesma, sabe? Então, por que não trazer essa pessoa também para falar sobre o negócio? E isso é uma forma de venda também, né? Você está fortalecendo a sua marca, você está criando mecanismos para que as pessoas vejam o seu negócio como um negócio interessante para elas irem até lá e se cuidarem com você, né? E fazerem unha, cabelo. Então é isso. Eu acho que isso é muito importante. E a gente precisa começar a definir esses objetivos. Então, separar muito bem, fazer um calendário de conteúdo onde a gente tem os passos para chegar nesse momento de converter essa audiência para um cliente fiel, de converter essa audiência para uma pessoa que vai contratar o seu serviço ou comprar o seu produto. E aí, quando a gente pensa nesses objetivos, é importante, antes de mais nada, a gente escolher a rede social mais adequada para falar com esse público. A gente falou um pouquinho sobre público-alvo e persona nas aulas passadas, a gente também falou sobre DNA de marca e tal. Eu acho importante vocês verem as aulas passadas para entender mais ou menos isso que eu estou falando agora, porque eu vou falar, mas não vou me aprofundar como eu fiz nas outras aulas. Então, quando você vai criar conteúdo para sua marca, você precisa escolher muito bem a sua rede social e entender qual que é a função dela. Então, quando a gente pensa em LinkedIn, LinkedIn é uma rede social muito voltada para negócio, né? Ou para B2B, ou pessoas que estão ali procurando um emprego. Então, quando a gente pensa em marcas que estão criando conteúdo para LinkedIn, você vai ver muito conteúdo de autoridade, artigos de diretores falando sobre o negócio, falando sobre inovação. Você vai ver conteúdos que são muito voltados para negócio. Então, a pessoa falando sobre os projetos que a empresa tem, trazendo muito o seu time também para participar daquela rede, falando sobre ações de endomarketing, falando sobre como a empresa, por exemplo, ela tem benefícios para os colaboradores, quais são esses benefícios, falando sobre o portfólio de marca. Então, realmente é muito voltado para negócio,
para a construção de negócios, para fortalecimento do negócio nesse sentido empresarial. Então, se eu tenho um salão de beleza, por exemplo, talvez não faça muito sentido para mim usar o LinkedIn como uma rede principal. E eu não estou aqui dizendo que existe o certo ou o errado. Você pode, de repente, criar maneiras até criativas de usar a rede social para divulgar o seu negócio, mas é importante a gente perceber aqui qual que é a nossa rede principal para o objetivo que a gente tem. Então, eu estou proibido de usar o LinkedIn, sendo que a minha rede principal é o Instagram? Não estou proibido, sabe? Não é uma proibição, mas é importante você focar a sua energia, principalmente para quem está começando, a criar conteúdo para a rede social mais adequada. Então, não adianta eu fazer 20 posts mensais, né, 20 conteúdos para o LinkedIn, se a minha rede social, o meu público, por exemplo, está no Instagram. Então, é isso que a gente precisa se atentar. Quando a gente pensa em Twitter, faz sentido para o meu negócio? Depende, né? Depende do tipo de conteúdo, depende de você compreender se o seu público-alvo está lá. Se você tem na sua região pessoas que usam mais LinkedIn ou que usam mais Instagram diariamente ou que passam mais tempo no Instagram, no Facebook, de repente, se o seu público-alvo é um público mais velho, a gente sabe que nem sempre eles estão ali no Instagram, que talvez a rede social mais adequada seja Facebook, por exemplo, seja o WhatsApp, né, que existem formas de você se comunicar também pelo WhatsApp com a sua audiência. Então, é isso que a gente precisa entender. E você precisa ter claro qual que é a rede social principal que você vai trabalhar na sua marca, porque você precisa colocar seus esforços para ela. Então, vou criar mais conteúdo, de repente, TikTok mostrando o processo do meu negócio, fazendo meme, brincadeiras relacionadas ao meu negócio. Vou usar o Instagram para me conectar e me comunicar com a minha audiência, lançar promoção. Vou usar Facebook para atingir uma persona que é mais velha e que está nessa rede social, que usa com mais frequência. Então, você vai setorizando ali, você vai colocando cada coisa no seu quadradinho, né? Criando conteúdos específicos para cada rede social. E aí, feito isso, precisa entender também o tipo de voz que você vai usar para se comunicar com a sua audiência na rede social. Então, de repente, no LinkedIn, não cabe tanto você fazer meme, não cabe tanto você trazer vídeo, não cabe tanto você fazer dancinha, sabe? Mas cabe muito bem para o TikTok, cabe muito bem para o Facebook, cabe muito bem para o Instagram. Então, no Instagram eu vou usar uma linguagem mais descontraída, no LinkedIn eu vou usar um tom de voz um pouco mais formal, no Facebook também. Então, é importante a gente dosar e saber, né? É igual quando você pensa que você tem um grupo de pessoas, você é uma pessoa e você se relaciona com diferentes grupos. Não é que você é duas caras, não estou dizendo isso, mas quando você está com a sua família, você vai usar um tom de voz, né? Você vai se comunicar com a sua família de uma forma. Quando você vai para um lugar que mais empresarial, né, que você está no seu trabalho, você vai se relacionar com as pessoas com outro tom de voz. Quando você está numa festa, é de outra forma. Então, é isso que eu estou dizendo, né? É isso que eu estou falando sobre rede social. Em cada rede social, você precisa se adequar ao tom de voz dela e também entender como que o seu público-alvo se comunica nessa rede social, o que que ele faz, o que que ele curte. Então, é isso. Então, além disso, a gente precisa entender aqui quais são os conteúdos interessantes para essa audiência. A gente falou muito disso nas aulas passadas. Então, o que que o seu público está a fim de escutar? O que que ele não aguenta mais ouvir de marcas semelhantes à sua? Precisa sempre dar uma olhadinha na concorrência, ver o que a concorrência está fazendo, enxergar, a gente falou sobre diferenciais, né? Como que você se diferencia da sua concorrência? Quais são as oportunidades de mercado que você pode ter em relação a ela. Você precisa sempre ficar de olho nas notícias, tendências do seu setor e ficar de olho nas tendências da rede social. Então, por exemplo, a gente sabe que hoje em dia, no Instagram, você fazer um Reels, que é aquele vídeo de até 1 minuto, o Instagram entrega muito mais, entrega para pessoas fora da sua base, ou seja, imagina que você tem 1.000 seguidores. Quando você cria um post, né, com aquela imagenzinha com conteúdo, o Instagram entrega para uma porcentagem
das pessoas que te seguem, ele não vai mostrar isso para todo mundo. Quando você faz um Reels, por exemplo, ele entrega mais ainda para sua base, e ele entrega também para pessoas que não fazem parte da sua base. Então, isso é o que a gente tem hoje. A gente sabe que o Instagram está em constante mudança, o algoritmo muda o tempo inteiro. Então, antes a gente tinha, por exemplo, IGTV, que estava muito forte, a gente tem Stories também, que é uma ferramenta muito boa, principalmente para mostrar o processo, para criar conteúdos de interação com o público, para fazer essas ações de chamar a audiência para conversa. Mas hoje em dia, o que mais o Instagram tem entregado são os Reels. E você tem a oportunidade de falar para as pessoas que te seguem e ter o conhecimento, né? Ter a oportunidade de pessoas que não seguem a sua empresa, a sua loja ali no Instagram, o seu perfil, conhecerem o seu negócio. E isso é muito legal. Por isso que a gente tem que ficar o tempo inteiro entendendo o que está funcionando hoje em dia na rede social, quais são as mudanças que aconteceram. E as próprias redes sociais, eles lançam esses conteúdos dentro da base de conhecimento deles. Então, é importante você dar uma olhadinha de vez em quando. Eu sei que é muita coisa para entender, para, né, para assimilar e para colocar em prática no dia a dia, mas se você separa, sei lá, 20 minutinhos do seu dia para olhar notícias e tendências, separa 1 hora para estudar um pouquinho sobre quais são as tendências da rede social, já ajuda muito você entender o que funciona ou não. E lembra que tudo é teste. Então, de repente, uma ação que você vê um amigo seu que tem uma empresa fazendo, não vai ser uma ação que vai ser interessante para o seu negócio, que talvez não funcione. Então, é necessário que você tenha esse entendimento de que tudo é teste e que você tem que ter essa margem para experimentar, né? Esse espaço para experimentação, que não existe um erro, né? Não é necessário você se julgar como uma ação que não deu certo. Ah, tenho uma página há tanto tempo e ainda não tenho tantos seguidores. É importante a gente olhar para o engajamento. As pessoas estão comentando o nosso conteúdo, elas estão engajando. Isso vale muito mais, por exemplo, do que ter 10 mil seguidores no Instagram, né? Você ter uma base ali que conversa com o seu conteúdo, que compartilha, é muito mais interessante para o seu negócio, porque ele vai crescendo organicamente, do que você ter 10 mil seguidores que não engajam. E aí a gente entra muito nessa questão de comprar seguidores. Comprar seguidores não é uma prática recomendada, inclusive não façam isso, sabe? Não olhem para a quantidade de seguidores como uma métrica de importante para o seu negócio, né? Como um dado relevante, porque não é. Você vai ter 10 mil pessoas ali que não vão fazer diferença para você, porque elas não vão engajar com o seu conteúdo, elas não vão compartilhar. Vai ser muito difícil você chegar na pessoa que de fato, né, é consumidora do seu serviço ou do seu produto. Então, é muito mais vantajoso você crescer aos poucos e organicamente, criando conteúdos que vão ser compartilhados com as outras pessoas e crescendo a rede aos pouquinhos, mas com base sólida, do que comprar seguidores e ter 10 mil pessoas que não vão fazer diferença nenhuma para você, no final das contas. Então, são coisas importantes da gente levar em consideração, né, na criação da rede social e quando a gente vai pensar nessa criação de conteúdo, até para otimizar o nosso tempo também. E aqui a gente vai falar um pouquinho agora sobre planejamento de conteúdo. E aí a gente entra de fato nessa parte de otimizar o tempo. Porque se você cria um conteúdo, se você planeja, por exemplo, o seu mês, óbvio que algumas coisas vão fugir do seu controle. Vai ter, sei lá, uma ação que você vai fazer para divulgar um novo serviço. E aí isso vai ter que entrar no meio do planejamento. Ou às vezes tem um meme do momento que você não pode deixar de aproveitar, e aí você vai ter que mudar um pouquinho. Mas se você cria um planejamento mensal, um planejamento, né, semestral para algumas coisas, assim, de datas que são fixas, de campanhas que são fixas, isso já ajuda muito você a otimizar o seu tempo, porque depois você vai criando ali o que está acontecendo no momento. Então, quando a gente vai falar nessa produção de conteúdo, né, nesse planejamento de conteúdo, eu vou voltar um pouquinho no que eu falei na aula passada. Então, a gente tem, quando você pensa em criar o seu calendário mensal, você pode colocar ali, né, esses 80% que são
está em volta do produto e serviço, né? Pensa que produto e serviço são aqueles 20% onde você vende o seu negócio, o seu serviço, e tudo que está à volta são os 80% onde você vai se relacionar. Então, quando você for criar o seu planejamento, pense em curiosidades, em conteúdos informativos. Lembra que eu falei há uns minutos atrás sobre, por exemplo, você sabia que você não pode usar esmalte vencido? Você não pode por tais e tais motivos? Isso é informação, curiosidade. Você pode falar sobre tendências do momento. Você pode, de repente, fazer posts de inspiração. Quais são os looks do momento? Como você pode fazer desenho, como escolher desenho para unha, você pode mostrar o seu processo, lembra, trazendo até pessoas que fazem parte, né, que são pessoas relevantes no seu bairro, perto de você, para falar sobre o processo que ela fez no seu salão. Você pode fazer stories, você pode fazer vídeos pro TikTok do seu dia a dia, você pode falar sobre propósitos e causas que você ou seu negócio apoia. Pode trazer conteúdos que falam sobre inovação, como o seu negócio se diferencia da concorrência, sobre cocriação, de repente, criei aqui um método exclusivo com fulana de tal, ou criei aqui um nome para um esmalte com as minhas seguidoras, e você pode fazer conteúdo de interação, justamente para trazer essa audiência para começar a se engajar com você. Qual esmalte você prefere? Que tipo de decoração de unha é mais bonito, sabe? Todos esses conteúdos, eles geram, né, para o nosso público empatia, eles criam envolvimento, essa sensação de pertencer ao negócio, de estar sendo colocado ali para essa roda de conversa. E isso traz humanização para sua marca e para o seu negócio, que, como eu falei há um pouco tempo atrás, é o que mais tem faltado nas marcas, nas redes sociais. Marcas que sejam humanizadas, marcas que falem sobre pessoas, marcas que coloquem o consumidor no centro de tudo e a experiência desse consumidor no centro de tudo. Pessoas querem ouvir histórias de pessoas, pessoas querem se relacionar com pessoas. Então, quando a gente pensa em rede social, isso é muito mais importante, né? Isso é muito mais informado. É necessário que você cumpra o propósito, né, de estar numa rede social. E aí você também pode linkar o seu produto com interação. Você pode linkar o seu serviço com uma curiosidade. Você pode falar e vender o seu produto e serviço mostrando processos, mostrando o dia a dia, fazendo meme, trazendo tendência. Então, isso tudo é possível. Quando você for criar o seu planejamento de mensal, o seu cronograma de postagens, pensa mais ou menos nessas ideias aqui, óbvio que vão surgindo outras editorias, outros temas que você vai achar que são interessantes para você, e tudo bem, porque é isso, é você entender muito bem do seu negócio e saber o que é interessante para você, para o seu negócio, para a sua audiência, né? Então, a gente, antes de tudo, pensa quais são as datas comemorativas ou datas sazonais para o seu negócio. Então, de repente, para você, Dia das Mães é uma data interessante para você trabalhar no seu salão. Então, assim, nada de fazer conteúdo em cima da hora. Se você quer lançar, por exemplo, uma promoção, é necessário que você se planeje antes, que você comece a falar sobre isso antes. Imagina, se você tem uma promoção relâmpago, às vezes o seu consumidor até já tem na cabeça dele que ele vai fazer a unha com Joana, que trabalha 2 quadras acima de você, né? Porque a Joana já lançou a promoção dela. Então, é importante que você comece a trabalhar essas datas comemorativas um pouco antes de elas acontecerem. De repente, óbvio, vendo o que faz sentido para o seu negócio, 2 semanas antes, e fazendo posts que reforçam essa promoção, trazendo stories, vídeos, então, criando mesmo essa narrativa da promoção que você vai fazer, de como você vai trabalhar essa campanha de Dia das Mães, por exemplo. Legal você olhar também datas sazonais, então, de repente, essa sazonalidade de você saber que você começa com, sei lá, janeiro é o mês de comprar material escolar, fevereiro tem carnaval, março tem Dia da Mulher, maio, Dia das Mães e das Noivas,
junho, o que que tem em junho, sabe? Julho, agosto, tem Black Friday, tem Dia das Crianças, então começa a pensar já, fazer um cronograma anterior a essas datas, até no começo do ano, já começando a pensar o que você vai fazer, que tipo de, se você de repente vai anunciar, né, investir dinheiro para que essa campanha apareça em outros lugares, se você vai fazer vídeo, se você vai pegar de repente, Dia das Mães, vai pegar testemunho das suas clientes que são mães, ou das suas próprias funcionárias que são mães. O que que você vai fazer? Então, olhar para essas datas comemorativas e sazonais é uma coisa muito importante quando você vai criar o seu calendário de conteúdo. Então, qual que é a periodicidade do seu conteúdo? Você vai postar quantas vezes por semana? Você vai postar todo dia? Mas será que se você postar todo dia, você vai ter tempo para fazer conteúdos que são conteúdos relevantes e conteúdos com profundidade? Porque postar por postar também não é uma coisa que vai fazer diferença. Você vai perder tempo fazendo aquilo, não vai conseguir se comunicar com o seu público-alvo e para que você fez, né? Então, é muito melhor, de repente, você fazer 2 posts por semana, mas posts que tenham profundidade, que tenham planejamento, que façam sentido para o seu negócio, do que postar todo dia ou 2 vezes ao dia conteúdos que são rasos e que não vão realmente gerar conexão com o seu público-alvo. E aí, dentro disso, né, imagina que a gente tem diversas ferramentas que a gente pode utilizar dentro da rede social. Por exemplo, no LinkedIn, a gente pode postar artigo, a gente pode postar matérias que a nossa empresa saiu, a gente pode colocar vídeos institucionais, a gente pode colocar imagem, a gente pode oferecer uma planilha, de repente, para aquelas pessoas, para auxiliar em algum processo, alguma dificuldade que ela tem. No Instagram, a gente tem stories para trabalhar. Dentro dos stories, a gente tem várias ferramentas que a gente pode utilizar como ferramenta de teste, que a gente vai falar um pouquinho mais na próxima aula. Você tem stickers de comando, onde você pode começar uma ação, então, poste uma foto de você com, sei lá, 15 anos e você agora, sabe? Poste, enfim. Tem também a questão de, eu já falei de teste, né? Tem o sticker de comando, tem aquele termômetro também, então tem várias ferramentazinhas ali dentro que você pode usar para que esse seu público interaja com o seu conteúdo. Você pode criar caixa de pergunta, você pode criar enquete, enfim, dá para fazer muita coisa. E a gente está falando só de stories, né? E aí, quando você pensa no feed, você pode fazer GTV, né, que agora é o Instagram Vídeos, onde você tem GTV, vídeos de 1 minuto, no formato de feed, você pode fazer Reels, que, como eu falei, o Instagram tem entregado bastante até para fora da base. Você pode fazer carrossel, você pode criar um post estático, né, uma imagem estática, uma imagem com texto, uma imagem conceitual, uma imagem de produto, você pode imagem das suas seguidoras, mostrando o dia a dia, dá para fazer muita coisa. No TikTok você pode fazer desde dancinha até mostrar processo. Então, assim, tem uma série, uma infinidade de ferramentas que estão aqui, que estão disponíveis para a gente usar, e a gente pode colocar no nosso calendário mensal o que, que a gente vai fazer. Então, de repente eu vou ter, coloquei aqui que eu vou ter um Reels por semana, ou um Reels a cada 15 dias, eu vou ter 2 posts no feed, um deles vai ser carrossel, e eu vou criar stories todos os dias, porque a stories eu consigo mostrar meu dia a dia, o meu processo, eu não deixo de falar com a minha audiência, coloco ali algumas interações para conversar com esse público, mas no feed, né, aquela criação de conteúdo mais parruda, mais planejada, eu vou fazer isso. Vou criar 2 vezes por semana, um Reels, 2 posts, ou um Reels e um post, e aí a cada 15 dias eu faço um carrossel, e é isso. Então, assim, vale muito a pena você definir certinho, mais ou menos, o que você vai fazer, quais dias você vai fazer, e aí depois que você vai testando esses posts, você vai começar a perceber quais são os dias que o seu público-alvo mais engaja com o seu conteúdo, qual que é o horário mais relevante para você postar. Então, eu sei que se eu postar sexta-feira, às 6 horas da tarde, eu não vou conseguir alcançar muita gente, porque sexta-feira o pessoal está saindo do happy hour, eles não vão ler conteúdo muito
parrudo. Vou criar, então, um story, sabe? Ou não vou criar na sexta-feira, vou deixar para fazer, então, de domingo, vou deixar para fazer no sábado, domingo à noite, quinta-feira, à tarde, sabe? E você vai sentindo qual que são os dias e horários que mais fazem sentido para o seu negócio. Você pode também elencar quais são os quadros e editorias que você vai abordar no seu calendário. Então, por exemplo, voltando aqui um pouquinho, deixa eu ver se consigo. Então, você vai ter uma editoria que fala sobre curiosidades. Você vai ter uma editoria que fala sobre processos. Então, você vai criando quadros ali para você recorrentes que te ajudam também a criar conteúdos de forma mais ágil. Então, pensa, eu vou aqui instituir que toda quinta-feira eu crio stories com caixinhas de perguntas onde eu vou responder as minhas seguidoras, os meus seguidores, através de vídeos depois, e eles vão mandar as perguntas e eu vou responder todo mundo. Então, isso é um quadro recorrente, você pode dar um nome, é um conteúdo já planejado, que você pode inserir ali sempre e ter mais facilidade para criar outras coisas depois. Então, pensar também, como eu falei um pouquinho antes, quais são as suas campanhas fixas anuais. Então, eu sei que eu sempre vou falar em Dia das Mães, eu sei que eu sempre vou falar em Dia das Crianças, Dia dos Pais, Natal. Então, assim, quais são as datas que são interessantes para o meu negócio? E aí, o que eu fiz? Eu criei uma planilha que vocês vão receber, uma planilha de planejamento de conteúdo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Então, aqui dentro dessa planilha de conteúdo, você tem aqui um acompanhamento de conteúdo por mês, onde você consegue fazer um check nos tipos de conteúdo que você fez. Então, de repente, aqui, ó, tem uma primeira semana de maio. Então, na primeira semana de maio, eu vou criar posts para o Facebook, de terça e quinta. E um deles vai ser imagem de terça-feira. Desculpa, um deles vai ser vídeo de terça-feira e na quinta-feira será uma imagem. No Instagram, eu vou criar aqui, nessa primeira semana, vou criar stories todos os dias. E aí, vou criar um carrossel na quarta-feira, uma imagem na segunda e um Reels no domingo. Então, vamos trocar aqui imagem para quinta-feira também. No TikTok, no TikTok eu vou criar um vídeo na quarta-feira. No LinkedIn eu não vou criar nada. No Twitter eu vou postar alguns tweets aqui. Vou postar também vídeo. Então, aí você vai conseguindo criar, óbvio, de acordo com o seu planejamento, tá, gente? Isso aqui é só um exemplo, né? De acordo com o seu planejamento, você vai criando aqui já uma base de que tipo de conteúdo que você vai ter que criar no seu mês, né? Aqui você pode trocar o mês, né? Colocar maio e tal, e aí você vai duplicando essa planilha de conteúdo para os outros meses. Aí aqui a gente tem esse planejamento de 2022. Como que funciona? Aqui você pode instituir as editorias que estão aqui. Então, aqui eu coloquei informação, separei por tema, né? Informação, interação, serviço, produto, institucional e datas comemorativas. Aí tá. Aqui, sobre o que eu vou falar em informação? Vou falar sobre curiosidade, tendência e inovação, memes, jogos, processos, dia a dia, inspiração, processo, dia a dia, inovação, depoimento em serviço e produto, institucional, propósitos, causas, curiosidades e ações. E isso aqui vocês podem mudar depois e criar as editorias de vocês, né? É só um exemplo mesmo. Então, quando você altera aqui, ele vai alterar aqui no planejamento de 2022. Aí aqui você tem, tá? Eu vou fazer então um post que fala sobre informação no Instagram, no mês de maio, no dia, sei lá, 10 de maio, e vai ser, esse post de informação vai ser um carrossel. Aqui eu coloco o texto da minha legenda, se houver link, eu coloco o link aqui,
coloco o texto da imagem, e aqui se é patrocinado ou não, ou seja, se você vai investir em Facebook e Instagram Ads para fazer com que esse conteúdo seja visto por outras pessoas, o valor, qual que é a persona, né? A gente falou sobre persona nas outras aulas, qual que é a persona, para quem que você vai falar, porque isso muda, né, o tom de voz que você usa, os benefícios que você vai usar também, o tipo de imagem que você vai usar, então dependendo da persona, tudo muda, né? Um conteúdo. Então, eu tenho o mesmo conteúdo, como limpar, sei lá, como limpar adequadamente alicate. Você vai falar isso de uma forma X para uma persona, você vai falar isso de uma forma Y para outra persona, de uma forma Z para outra persona. E as imagens também mudam, né? Porque você pensa que você está se relacionando com uma pessoa que precisa se sentir representada. Então, você não vai colocar na imagem uma criança amolando alicate, por exemplo, não faz o menor sentido. Então, a pessoa que está recebendo aquele conteúdo precisa se sentir representada, precisa ser alguém próximo à realidade, que ela veja aquilo que ela fala, nossa, faria sentido para mim, né? Me vejo nisso aqui. Faz sentido eu ver esse tipo de conteúdo. Por isso que é importante você pensar na persona quando você vai criar conteúdo. E aí, se você não viu aula sobre persona, é legal você entrar no YouTube do projeto Mães do Morro, do Código da Arte, procurar o videozinho lá, as aulas anteriores que eu falo sobre persona. E aí você vai preenchendo esse calendário editorial. Se você achar que não quer fazer por mês, não quer fazer por, né, um calendário anual, quer fazer um calendário mensal, beleza. Você vai vir aqui em slides ocultos, aqui em menus da planilha, e aqui onde está mês, por exemplo, você vai trocar para o dia, né? Então, dia, tal, e aí você vai colocar todos os dias aqui, e aí você troca. Ao invés de você fazer um calendário mensal, você vai fazer um calendário anual, desculpa, você vai fazer um calendário diário, ou não, você só exclui essa parte aqui, troca o seu planejamento 2022 para, sei lá, maio de 2022, e aqui você só vai colocando os dias de postagem, né? Isso já ajuda bastante. Então, é uma planilha que vocês podem configurar conforme for necessário. Para optar depois, só clicar em optar planilha. Quiser ver, só clica aqui na barrinha de todas as páginas, clica no menus da planilha e vai utilizando. Deixa eu só, inclusive, trocar isso daqui, que faltou uma letra. E a planilha de vocês, né? Vocês vão salvar ou baixar no computador ou no celular também, né? Que no celular você consegue baixar aqueles aplicativos da Google, que é o Planilhas da Google, pode utilizar no celular também, ou vocês podem utilizar no computador de vocês, nesse ambiente online da Google, que a gente acessa pela internet, né? Que não é um app do computador. E é isso. Eu vou passar esse material para as meninas, elas vão compartilhar com vocês. Então, essa aqui é a planilha que eu fiz para ajudar vocês a criar esse conteúdo e tal. Eu acho que vai ajudar a otimizar o tempo de vocês e também ser uma ferramenta para você já pensar antecipadamente sobre o que você vai falar. Então, sei lá, deixa eu clicar aqui fora. Aqui em planejamento, você vai fazer post de data comemorativa. E você vai fazer no Facebook, você vai fazer no Instagram. Aqui você pode colocar o status também, então, sei lá, tá em planejamento. Isso vai ser feito no mês de maio, na data tal eu vou ter um post, na data X eu vou ter outro post, aí você vai colocando aqui, troca, então, eu vou fazer um vídeo, um Reels de Dia das Mães, vou fazer stories também, vou fazer uma live, então, você consegue ir trocando tudo isso aqui. É isso da planilha que eu queria mostrar para vocês. Se vocês tiverem dúvidas depois de como usar a planilha, você pode tanto deixar sua pergunta aqui no vídeo, mas mais interessante é colocar um comentário lá na divulgação da minha oficina, na rede social da Mães do Morro ou do Código da Arte. Então, você vai lá, vai ter minha fotinho, coloca seu comentário
e aí eu vou conseguir ver com mais agilidade e até, de repente, responder na próxima aula, de repente, responder no comentário mesmo, tá bom? Vamos voltar, então, para cá. Então, aqui a gente falou, né, sobre campanhas fixas anuais, que é interessante para você otimizar o seu processo, datas comemorativas sazonais, entender qual que é a periodicidade, né, quantas vezes por semana, a cada quantos dias você vai postar, quais são os quadros recorrentes que você pode ter para o seu negócio para facilitar a sua comunicação e facilitar também sua vida para planejar conteúdo. Então, vamos seguir. Uma pergunta que as pessoas geralmente fazem é: posso usar um gerenciador de post? Sabe aquelas ferramentas que a gente tinha que era para agendar post? Isso, dentro do Instagram, não é possível mais, porque o Instagram quer que a gente use a ferramenta do Instagram para isso. Eles não querem que a gente fique usando ferramentas de terceiros. E pessoas que fizeram isso, inclusive, desde o ano passado, acabaram tendo posts excluídos da rede social, entraram no shadow ban, que é uma limitação que o Instagram coloca na sua conta. Então, a sua conta ela vai ter péssimo engajamento, as pessoas não vão conseguir encontrar os seus posts naqueles feeds de descoberta. Então, sua rede social vai ficar com um engajamento horrível, que você vai se perguntar o que eu estou fazendo de errado. E aí, se você comprou seguidores ou você está usando qualquer ferramenta, qualquer gerenciador de terceiros para gerenciar a sua conta do Instagram, talvez esse seja um dos motivos pelo qual a sua conta está indo de mal a pior. Então, não pode usar gerenciador e agendador de posts, pelo menos por enquanto. Eu não sei se o Instagram ou o Facebook vão mudar essa regra, mas agora, em 2022, o que acontece é não use. Não use. Tem uma ferramenta do Facebook que você pode usar para fazer alguns agendamentos. Nem tudo você vai conseguir fazer por lá, tem algumas interações dos stories, por exemplo, que ainda não é possível usar, mas já vai te ajudar, por exemplo, a programar vídeos, programar posts, carrossel, posts estáticos, vai te ajudar a programar Reels, Stories sem muitas interações e já facilita, de certa forma, o seu dia a dia, e aí você só vai realmente precisar postar aqueles outros que você precisa se dedicar um pouquinho a mais, entrar na rede social, fazer as enquetes bonitinho e tal. Então, a ferramenta que eu estou falando para vocês é o Meta Business Suite. Então, se sua empresa, para você ter acesso, você precisa ter uma página no Facebook. Aí, esse conteúdo eu peguei do Facebook mesmo. Então, caso você não tenha, você pode criar uma para ela. Então, você vai acessar o Meta Business Suite no desktop. Você pode acessar pelo business.facebook.com, ou você pode baixar o aplicativo Meta Business Suite tanto para Android quanto para iOS. E você pode gerenciar a sua página do Facebook e do Instagram pelo Meta Business Suite, conectando no desktop ou no aplicativo para o celular. Então, vou mostrar para vocês como funciona. Então, aqui, deixa eu recarregar. Tananã. Então, essa é aquela página que eu peguei o conteúdo aqui. Vocês vão ver que eles têm explicações de como funciona, mostra estudo de caso, dicas. Esse aqui é o conteúdo que eu mostrei para vocês agora. Eles têm um guia rápido para você iniciar. E aí, quando você clica aqui, né, no business.facebook.com, você vai abrir essa tela aqui. Cadê? Tá. Você vai abrir essa tela aqui. Então, assim, imagina que você já tem o seu Facebook criado, sua página criada, você já tem o seu Instagram conectado a essa página no Facebook. Aqui eu coloquei o exemplo da Cosmos Somos, que é uma lojinha que eu tenho aqui, mas que a gente nem tem criado conteúdo, que são cadernos artesanais, só para mostrar para vocês mais ou menos como funciona a parte de você conseguir gerenciar o seu conteúdo. Então, você clica nessa barrinha aqui inicial, você vai em Meta Business Suite. Aí aqui abriu, tá vendo? Está conectado com o Facebook, está conectado com o Instagram. Aqui você tem as notificações das duas redes sociais, tanto do Facebook quanto do Instagram, que você consegue fazer o gerenciamento. Você tem a caixa de entrada, então se alguém te mandou uma mensagem, você consegue responder por aqui também.
Então, aqui você consegue responder todo mundo. Você tem a parte de, deixa eu ver, de anúncios, que mostra os anúncios que você fez, os testes que você fez, o que deu certo, o que não deu. Você tem a parte de comércio, que eu não sei se vocês já viram no Instagram, aquelas lojas que você consegue vincular seus produtos na loja do Facebook, do Instagram e agora também no WhatsApp, dá para fazer isso. Então, aqui é a parte de comércio onde você vai colocar os seus produtos, os valores dos produtos. Eu vou ver se eu consigo mostrar um pouquinho disso, embora não seja a minha área. Vou ver se eu consigo mostrar um pouquinho disso para vocês na última aula, onde a gente fala de vendas. É, e aqui vai o que nos cabe agora nessa aula, que é o planejador. No planejador, você consegue vir aqui, por exemplo, no mês. E aí a gente vai para maio. Deixa eu ver. Então, a gente vai para maio e aqui você consegue ir planejando o seu conteúdo e fazendo os agendamentos. Então, aqui, para mim, ele fala que, olha, como eu já criei alguns conteúdos na minha página, ele fala, por exemplo, que no domingo, às 8 horas da noite, é um dia ótimo para eu postar no Instagram e no Facebook. Às 22 horas do domingo, é muito bom para eu postar no Facebook. Então, ele vai me recomendando também já os dias e os melhores horários para eu fazer alguns posts. Então, de repente, eu posto às 8 horas no Instagram no domingo, um post de alguém segurando o caderninho que recebeu e tal. Aqui ele mostra também as datas comemorativas, então aqui a gente tem Dia das Mães, e aí a parte legal, né? Então, digamos que eu quero postar, fazer um post no dia 10, na terça-feira. Eu venho aqui, clico em ou programar stories, caso você esteja fazendo um stories, tanto para o Facebook quanto para o Instagram, ou programar publicação. Então, você vem aqui, ele abre nova publicação, vamos esperar carregar. Aqui ele tem a data, então eu vou postar no dia 10 de maio, às 15 horas. 15 horas. Deixa eu trocar aqui. Às 15 horas da tarde, né? Que ele coloca, ele muda para manhã e tarde. Então, eu vou postar aqui. Olha aqui embaixo, que legal. Aqui ele mostra quais são os melhores dias e os melhores horários para postar. Ele está falando assim, olha, é legal você postar no dia X, é legal você postar no dia Y, tal horário. Mas eu quero postar no dia 10 mesmo, eu vou salvar aqui. Vou postar no Facebook e no Instagram o mesmo post. Aqui eu vou escrever a minha legenda. Vou adicionar uma foto, ou adicionar um vídeo, ou adicionar um carrossel. Vou colocar minha localização, de repente, se eu quiser. Aí no Instagram eu posso mudar a minha legenda, deixar uma legenda específica para o Instagram e uma legenda específica para o Facebook, se eu quiser. Aqui eu posso fazer chamada para ação. Então, de repente, eu quero colocar a prévia de um link. Isso aqui não funciona se você for colocar para Instagram. Então, só funciona para o Facebook. Cosmo Instagram.com.br, disfarça. Então, a gente tem aqui a prévia do link, que só vai funcionar para o Facebook, não funciona para o Instagram, a não ser que você esteja fazendo um anúncio. Você pode colocar um sentimento ou atividade para o Facebook, mas isso também não funciona para o Instagram, e é isso. Então, aqui eu tenho uma legenda, faz de conta que eu tenho uma imagem, porque eu não adicionei uma imagem aqui, ou que eu tenho um vídeo, e você vai colocar tudo, e você vai colocar programar publicação. Então, você programa a publicação e ela vai aparecer aqui depois, descartar alterações, ela vai aparecer depois aqui agendada bonitinha. E aí você pode ir criando isso daqui para o restante do seu mês, né? No restante do seu conteúdo. E é isso, né? O que eu queria mostrar para vocês da ferramenta é isso. Eu vou deixar o link também aqui na parte da aula para vocês darem uma olhadinha depois, mas vocês conseguem
já publicar vários conteúdos legais, deixarem agendados, na verdade, vários conteúdos legais, usando uma ferramenta que é própria do Facebook e do Instagram, sem correr o risco de cair no Shadowban, ou de ter sua conta até bloqueada do Instagram e do Facebook. Isso que é muito legal, né? A gente não precisa mais usar ferramentas de terceiros. O Facebook, o Meta, né? Que agora é o novo nome do Facebook, está disponibilizando essa ferramenta, que assim, não é a melhor ferramenta de todos, mas já é alguma coisa para adiantar o nosso dia a dia e otimizar o nosso tempo. Na verdade, essa é a grande vantagem, né? De você criar conteúdos antecipados, de quadros recorrentes, onde você vai conseguir ter materiais que são interessantes para o seu negócio e que você não vai precisar criar todo dia. Todo dia você senta, faz uma imagem, faz o conteúdo. Não, já tem um conteúdo que fica rolando ali durante os dias. Se eu precisar alterar alguma coisa no meio do caminho, eu vou lá, altero e tal, mas que já facilita o meu dia a dia. Se vocês sentirem necessidade de ter um tempo da próxima aula, onde eu vou explicar um pouco mais sobre isso, de repente fazer até alguns testes aqui com vocês podem deixar no comentário que eu faço. E como a gente vai falar de criação de Instagram na próxima aula, eu acho que inclusive eu vou pegar um pouquinho mais de tempo para justamente fazer esses testes e mostrar, de repente, um teste de vídeo, um teste de imagem, para vocês verem como que fica aqui agendado tudo certinho, tá bom? Mas aí vocês deixem lá se vocês querem ou não, porque aí se ninguém quisesse achar que essa parte aqui, essa visualização é suficiente, então a gente segue mesmo com o conteúdo prático da aula que vem. Então, aqui a gente tem esse planejador, aqui a gente tem a parte de anúncios, e aqui tem uma parte muito legal de insights que eu vou deixar aberto, porque eu vou falar daqui a pouquinho sobre ela. Então, vamos voltar aqui. Eu deixei os links nessa parte, aquela parte do conteúdo do Facebook. Se vocês clicam em Meta Business Suite aqui, vocês vão para aquela página que eu mostrei. E é isso. Então, quando a gente faz essa criação de conteúdo, muitas vezes a gente fica se perguntando, será que está dando certo o que eu estou fazendo? Como que o meu conteúdo está sendo visto? Ah, minha audiência está, de fato, interagindo com o meu conteúdo? E na aula passada eu falei um pouquinho sobre isso, e eu vou só inteirar para vocês que, primeiro, não se apeguem a dados e métricas, a gente chama de métricas de vaidade, não se apeguem à quantidade de seguidores que vocês têm, entendam que criar conteúdo é um processo, né? Ninguém vira um grande viral do dia para a noite, ninguém consegue ter um perfil com milhões de seguidores do dia para a noite, a não ser que você seja ganhador do BBB, mas aí é uma outra história, não é mesmo? Mas é uma construção, e construções são feitas de passos, né? É importante que a gente tenha paciência para lidar com isso. Mas se você quiser entender se o seu conteúdo está dando certo ou não, você pode fazer, ter essa parte de entender um pouquinho de engajamento, como que o seu conteúdo está engajando. Eu falei isso na aula passada, mas eu vou só passar rapidinho, que a parte de engajamento de página a gente faz interações, que são as reações, mais compartilhamentos, mais comentários, cliques, salvamentos ou visualização do perfil, dividido pelo alcance. O alcance, ele é quantas pessoas viram o seu conteúdo, ou quantas pessoas seguem a sua página, né? E você multiplica por 100. Então, você tem aqui, nesse caso, engajamento dos posts, que são as interações, 50 curtidas, 10 salvamentos, 15 comentários, 8 cliques, mais 10 visualizações de perfil, dividido pelo alcance, que é 1.200, vezes 100. Então, eu tenho um engajamento de 7,75%. No Instagram, um engajamento legal, assim, de se ter para contas menores, é de 1 a 3%, contas maiores vai de 5% a 7%, mas isso tudo depende, e essas regras elas vão mudando também com o passar do tempo. Então, sempre pensem nisso, sabe? Quando forem pensar, será que meu conteúdo está dando certo? Não olhem para a quantidade de seguidores especificamente, mas olhem para quantas pessoas estão comentando, quantas pessoas curtiram, quantas pessoas salvaram, quantas pessoas compartilharam com os amigos. Isso que é importante para um criador de conteúdo. É a conexão que ele cria com o público, e a conexão ela é vista através disso.
né? As pessoas comentam, deixam ali sua impressão, elas salvam para ver depois, elas compartilham com os amigos porque acharam muito legal, elas vão visualizar o seu perfil porque é um perfil que tem conteúdo interessante, então isso é o que nos interessa. Isso é o que vai fazer com que o nosso negócio seja visto, seja lembrado, que o nosso consumidor consuma os nossos serviços e produtos, e não da concorrência, porque a gente tem uma conexão com ele. E a conexão não é vista com a quantidade de seguidores que a gente tem, mas sim com as pessoas que de fato interagem com a nossa marca e com o nosso negócio. E aí eu vou mostrar para vocês, antes de terminar, deixa eu só tentar voltar lá. Que é essa parte aqui, onde eu estava tentando mostrar aqui. Aqui a gente tem no Facebook e no Instagram, não olhem para os meus resultados, porque faz muito tempo que eu não posto nada, mas a gente tem aqui essa parte de alcance da página, quantas pessoas alcançou no Facebook, quantas pessoas alcançou, os posts alcançaram no Instagram, conteúdo pago, aí você vai na parte de conteúdo, mostra um pouquinho sobre o público. Aqui, óbvio que eu não tenho dados para mostrar para vocês, porque a página é nova, eu acabei não criando mais conteúdo nos últimos tempos, mas quando você começar a criar bastante conteúdo para sua página, você vai ver que esses números aqui, eles vão ser bem dinâmicos, né? Eles vão mudando e você consegue entender melhor qual que é a interação do seu público com o seu negócio. E por hoje, pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do material. Se ficou alguma dúvida, não deixem de sinalizar, não deixem de conversar e de contar comigo para isso, porque essa série de oficinas é para isso, é para tirar dúvida, é para a gente conversar sobre criação de rede social. Eu não sou detentora do saber, inclusive tem muita coisa que eu aprendo todos os dias, igual eu falei para vocês, a parte de métricas, essa parte de anúncio não é a minha área, não entendo tanto, mas estou super disponível para pesquisar e trazer também conteúdo para vocês e passar um pouco também do que eu sei, né? Então, eu acho que é isso, tem que haver essa troca é importante. Então, é legal vocês dizerem se ficou alguma dúvida, se vocês gostaram do conteúdo, bacaninha deixar um like no vídeo aqui no YouTube. E é isso, nas próximas aulas a gente vai ter criação de rede social, então eu vou criar, vai ser uma aula mais mão na massa para fazer um Instagram e ter algumas orientações do que é legal fazer no Instagram, o que não é legal, como criar um perfil, como que você pode entender melhor as redes sociais que existem hoje, o que não é legal fazer no Instagram, que pode colocar sua conta no Shadowban, por exemplo. A gente falou um pouquinho hoje sobre comprar seguidores e também sobre usar gerenciadores de terceiros. E na última oficina a gente vai falar sobre concorrência e venda, e é nessa que eu vou tentar trazer um pouquinho para vocês essa questão de anúncio também no Instagram e no Facebook. E a gente vai falar, né, prioritariamente como vender através das redes sociais, o que a gente pode aprender com a nossa concorrência para gerarmos conteúdos de valor, quais são as boas práticas das vendas nas redes sociais e como a gente pode aproveitar essas redes sociais para também vender e divulgar ainda mais o nosso negócio. Até a próxima. Vou deixar orientação para vocês seguirem a gente no Instagram. No Instagram eu estou como Nesfontes, o coletivo está como Código da Arte e o projeto incrível que eu estou fazendo parte, que vocês estão aqui hoje fazendo parte também desse projeto, chama Mães do Morro. É legal vocês compartilharem esses perfis, principalmente do coletivo e do projeto, mostrar para outras pessoas, trazer pessoas que se interessam pelos conteúdos para essas páginas. E assim, não é só a oficina de rede social que está rolando, a gente tem oficina de gestão financeira, a gente tem oficina de gestão de negócios, tem oficina para criança, tem as live shows, tem oficina de fotografia que está acontecendo, que é muito legal. Então, assim, o Código da Arte tem projetos muito legais, o projeto Mães do Morro é um projeto incrível que vale a pena não só conhecer, como compartilhar para outras pessoas. Então, espero que vocês tenham realmente gostado da aula de hoje. E é só, e a gente se vê na próxima.